Boa noite, queridos irmãos. Hoje é dia 16/4/2020, uma quinta-feira maravilhosa que Deus tem nos concedido. Deus é muito bom. O inimigo da nossa alma quis silenciar a nossa boca, fechar as nossas igrejas, mas nós, através da graça e do poder de Jesus Cristo, fizemos das nossas casas, cada um de nós, uma igreja. Oh, glórias, coisa poderosa! Nesses tempos, aleluias, de tantas informações desencontradas, de tanto fake news, de tantas mentiras, as quais nós não sabemos o que realmente crer, não é? Nós precisamos recorrer à palavra de Deus e ficar muito firmes, seguros na palavra de Deus, para que nós possamos saber que na palavra de Deus, em Deus, não há sombra de variação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para vir, não é? Permitir uma mentira. Mas Deus é poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo quanto há, e deixou para nós a sua palavra, a Bíblia, para que nós possamos, aleluias, termos um terreno firme para pisar. Gostaria de falar hoje a respeito de Provérbios. Citarei alguns outros versículos que fará complementação, não é, ao que digo, mas fundamentarei mais essa pregação sobre Provérbios. Como dizia, né, estamos em tempos em que precisamos de uma fonte segura de verdade, e essa fonte segura é a Bíblia. Então, veja bem, irmãos, o livro de Provérbios contém muitas afirmações, né, breves, porém de grande sabedoria, sobre como levar uma vida pautada pelos princípios divinos. Aleluias! Quando lemos Provérbios, somos desafiados a decidir se agiremos com sabedoria ou com os tolos, com justiça ou com os ímpios. Então, há um contraponto entre a justiça, né, e a injustiça, que os ímpios assim a praticam, como sábios e como nécios, e nós precisamos escolher a sabedoria. Em Provérbios capítulo 1, versículo 5 e 7, diz assim, lerei para vocês: o sábio ouvirá e crescerá em sabedoria, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aleluias, glória a Deus. Nós vemos em Provérbios 12, versículo 25, uma palavra muito importante para que nós possamos filtrar o que ouvimos, as palavras que damos ouvidos, tudo bem? Então, em Provérbios 12, 25 diz, a ansiedade no coração deixa o homem batido, mas a boa palavra o alegra. Você não pode ficar alegre ouvindo tantas notícias negativas, tantos presságios de terror e morte. Você precisa realmente se alegrar na palavra de Deus. Então veja, é muito importante que nós venhamos a prestar atenção nisso, né? Porque a boa palavra a qual se refere esse versículo é a palavra de Deus. Tem outra palavra boa que nem a de Deus, né? Só ela pode verdadeiramente causar alegria no nosso coração. No Provérbios, capítulo 12, versículo 6, faz uma diferença entre a palavra boa e a palavra dos ímpios. Os ímpios são os pecadores, os malignos, e como temos ouvido pessoas malignas, né, emitir as suas opiniões. Então, em Provérbios, capítulo 12, versículo 6, diz, aleluias, a palavra dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Aleluias, glória a Deus. Os homens retos, eles beneficiam a sociedade. Mas os homens ímpios, né, os pecadores, os malignos, não é? Destrói a nação.
porque com as suas palavras distorcem tudo o que é dito, não é? E faz com que os outros que os ouvem estão desapercebidos da palavra de Deus, se desespere e também perca a esperança e a confiança em viver dias melhores. Ah, meu amigo, cuidado com o que você ouve, viu? Então veja, nós podemos ver que esses homens que têm essa prática, eles não vão se dar muito bem, viu? Então veja, os homens retos, como já dissemos, eles trará benefício. E nós temos que ver o caráter das pessoas. Não podemos ficar defendendo ideologia. Nós, crentes, não defendemos partido. O nosso partido é Deus, o nosso lugar de encontro será no céu. Então, como que crente fica dividido entre isso ou aquilo? Ele tem que se firmar na verdade, não é mesmo? Então, os maus, os mentirosos, não vão se estabelecer, né? De forma duradoura. Aparentemente estão tão ricos, estão tão bem, estão tão demonstrando tanta condição de vida, mas isso não dura, irmãos. Tudo que é construído na areia cai, viu? Tudo tem que ter um alicerce, né? Então, independente do dinheiro, do poder, da posição, o homem que edifica seus bens por meio da impiedade, da mentira, né? Não conhecerá nenhuma segurança, não viverá, né? Uma tranquilidade, sempre viverá sem paz. Coisa terrível é não ter paz. Então, os ímpios, os mentirosos, eles não vão prevalecer. Esse fato se confirma em Provérbios capítulo 12, versículo 3. Os homens não se estabelecerá pela impiedade. Não se estabelecerá pela impiedade. Em Provérbios capítulo 12, versículo 20, nós vemos: o coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que conheceram a paz têm alegria. O engano é a maior arma de Satanás. Cuidado para não ser enganado, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Os que praticam o engano, a mentira, são os filhos de Satanás. Os seus pensamentos sempre são maus, porque o engano está no seu coração, né? A boca fala o que o coração está cheio. Então é isso, temos que saber a origem de certas falas. Em João capítulo 8, versículo 44 diz: aleluias, nos diz que é o pai, nos diz quem é o pai dos mentirosos. Vós tendes por pai o diabo. Os mentirosos têm por pai o diabo. Então diz assim, João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ah, misericórdia. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Olha, quem mente tem o pai da mentira. Todos os que usam da mentira, do engano, da manipulação, que exploram, né, que denigre a reputação do seu próximo, é filho do diabo. Tomem muito cuidado com isso. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, nos dá uma advertência. Muito, muito importante, preste atenção, né? Então, veja. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz: mas ficarão fora da onde? Do reino de Deus.
mas ficarão fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama cometer a mentira. Mentira? É um caso sério. Não entrará um mentiroso no reino dos céus. Vamos ver. Cães. Cães são os maus obreiros, cobiçosos, avarentos, que só se preocupam com o próprio ventre. Muitas vezes até pregam o evangelho por dinheiro, não é? Feiticeiros são os que rejeitam a Cristo, os revoltados, pois a revolta é igual ao pecado de feitiçaria. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, parte A. Prostitutos são pessoas infiéis. Os prostitutos são infiéis. E eles podem ser infiéis com seus cônjuges, também podem ser infiéis com Deus. Prostituir a respeito de Deus é seguir outros deuses, É botar outra coisa acima de Deus. Isso é prostituir contra Deus. Os homicidas corresponde não somente àqueles que matam a pessoa a sangue frio, não só, mas também àqueles que assassinam a reputação de uma pessoa, os que fazem intrigas, falam mentiras, soltam fake news, não têm filtro, não se preocupam, acham que estão brincando. Tem consequências muito sérias, viu? Então, os idólatras, qualquer que torce o evangelho de Cristo é um idólatra. Qualquer ação humana que faz com que alguém se esqueça de Deus é idólatra. Colocar alguma coisa acima de Deus. Agora, sobre o que falávamos, Os mentirosos. Esses não entrarão no reino de Deus, porque não têm parte com Deus, pois Deus é Deus da verdade. Os mentirosos são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Nós já vimos esse versículo. Mas todos esses, que nós comentamos aqui, que nós falamos, não é? Aleluias, os cães, os feiticeiros, os prostitutos, os homicidas, os idólatras e os mentirosos, todos esses são os que não entrarão no reino de Deus e são os que praticam as obras da carne, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Em Gálatas, capítulo 5, nós temos, a princípio, falando sobre as obras da carne. E depois do versículo 22, falará sobre o fruto do Espírito, E aos que praticam as obras da carne não entrarão no reino de Deus. Amados, os que cometem o pecado são escravos do pecado. Muitos se consideram livres, mas se enganam. Uma vez que vivem no pecado e na mentira, são escravos. E são escravos do pecado. Misericórdia. Em Provérbios capítulo 12, versículo 11 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O que dá ouvido ao conselho é sábio. Glória a Deus. Irmãos, não ande pelo seu próprio conselho, pelo seu próprio pensamento, pelas suas limitações humanas. Há um caminho melhor. Há um caminho sobremodo excelente. E esse caminho é que vai te levar à vida eterna, à vida com Deus. Amém? Então, nós vamos ver que em Isaías, capítulo 25, versículo 8 e 9, nós lemos assim: porque os meus pensamentos, quem fala os meus pensamentos é Deus.
Amém? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Só você terá acesso a este caminho através da palavra de Deus, através da Bíblia, né? Onde está escondidos os tesouros ocultos da sabedoria. Amém? Glória a Deus, aleluias. Deus seja louvado. Em Provérbios, né, capítulo 9, versículo 9 e 12, nós vamos concluir essa palavra. Preste atenção, amados irmãos. Provérbios, capítulo 9, versículo 9 e 12. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida, e se te aumentarão. Se fores sábios, para ti será sábio. Aleluias! E se fores escarnecedor, só tu o suportará. Misericórdia. Amém? Vamos orar. Deus de poder e glória, aleluia. Nós vemos, Senhor, que todos aqueles que, mesmo que progridam, prosperem e enriqueça, tenha, Senhor, o seu nome em evidência. Se for construído tudo na areia da mentira, não vão subsistir. Porque a tua palavra diz que tudo que está oculto será descoberto e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. A mentira não se estabelece. Ó Senhor, que todos que nos ouvem, seus servos, nossos amigos, possam ter a consciência de que não existe mentirinha ou mentirona. Para Deus, mentira é mentira, como não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. E nós servimos um Deus santo, que requer de nós santidade também. Que nós possamos crescer no conhecimento e na graça, que nós possamos ser revestidos do teu poder, do teu conhecimento e da tua graça, e que o Senhor possa falar fundo no nosso coração e que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir, ó Pai. Queremos, ó Deus, não viver uma vida, Senhor, de engano, não viver uma vida, Senhor, vazia. Queremos, naquele grande dia no qual nos encontraremos de frente do teu trono, o Senhor dizer, seja bem-vindo, servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Pai, eu não sei o que essas pessoas estão passando, os medos que elas têm, os questionamentos que passam sobre as suas cabeças, às vezes pensando que ser honesto não compensa, que ser verdadeiramente uma pessoa que vive nos seus preceitos, não está tendo lucro. Oh, meu irmão, que Deus tenha misericórdia de um pensamento assim. Saiba que nós aqui somos peregrinos e com certeza veremos a face de Deus e precisamos não só ver a face de Deus, mas permanecer ao lado dele toda a eternidade. Que você, meu amigo, meu irmão, possa se fundamentar na palavra, lendo, se aprofundando, pedindo para que Deus te dê a revelação, a sabedoria. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dará e não proverá em cara, em rosto, porque Ele não vai te cobrar. Ele vai se alegrar e vai te dar sabedoria para viver essa vida e resolver as questões que dia a dia te aparecem. Eu deixo um grande abraço a todos e peço que os irmãos possam se inscrever no meu canal e que também possa acionar o sininho das notificações e que possa dar o seu like para que a gente tenha um feedback a respeito da nossa mensagem, de como ela chegou ao seu coração. Nós agradecemos a Deus esse canal, essa oportunidade e desejamos a vocês uma gloriosa noite de paz, de tranquilidade. Porque a palavra de Deus diz que em paz me deito e logo pego no sono e só o Senhor me faz despertar em segurança. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.